Feliz sábado, igreja. Hoje eu vou contar a carta missionária e ela é sobre Bono, uma garota que mora na Mongólia. E ela estava no seu último ano do ensino médio, no terceirão, como a gente chama aqui. E foi esse ano um ano muito especial na sua vida, porque ela se batizou. Ela começou a frequentar um curso como Deixar de Fumar, feito por 2 missionários. Ela não fumava, mas ela fez isso porque ela não tinha algo melhor para fazer. Mas ela começou a gostar tanto que ela acabou se batizando. E nesse mesmo ano, é um ano diferente para os alunos de Mongólia, porque eles precisam fazer uma prova para saber se eles podem ir para a universidade. E Mongólia começou a se preparar para essa prova. E ela falou com Deus: Senhor, eu não tenho condições de pagar um professor particular como os meus colegas estão fazendo, mas eu vou estudar todo dia, fazer 5 questões de matemática, porque era a área que ela queria, a área de exatas, e que o Senhor me abençoe. Chegou o dia da prova, 600 alunos estavam na escola principal da capital de Mongólia e começaram a fazer a prova. E ela falou: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E é interessante que lá na Mongólia, eles não deixam os alunos saírem da sala no final da prova, eles levam as provas, corrigem e depois dão resultado no mesmo dia. Só que eles atrasaram um pouquinho, pediram para os alunos irem para casa, e quando ela voltou no dia seguinte, tinha uma lista com o nome de todos na ordem, né, da classificação, e ela ficou muito feliz porque ela ficou no 5º lugar. E os primeiros alunos, nos dias seguintes, né, os que passaram em primeiro lugar, foram escolhendo as universidades. E ela pôde escolher a Universidade Nacional de Mongólia. E esse é o testemunho que ela tem para dizer o quanto ela não precisou ficar em primeiro lugar, mas ela foi para o lugar que Deus estava conduzindo para que ela fosse. Hoje ela tem 29 anos. Ela e o esposo dela montaram o primeiro e único clube de desbravadores na capital de Mongólia. E ela também hoje é contadora-chefe da ADRA Nacional da Mongólia. E as ofertas que a gente vai estar entregando hoje, elas vão estar ajudando para construir um centro de influência e estilo de vida na capital de Mongólia. E também tudo que a gente já ajudou agora está contribuindo para a construção da primeira e única escola de ensino médio na Mongólia. Eu acho que esse testemunho de Bono, ele é muito importante para a gente perceber o quanto existe em tudo que a gente for fazer o nosso esforço, e Deus, ele completa, né? Ela fez o que ela tinha que ter feito e ele abençoou. Eu gosto muito de Provérbios 21:31, que diz: a gente prepara o cavalo para o dia da batalha, mas é Deus quem dá a vitória. Amém. Sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado, tudo certo? Que bom estar aqui na igreja. Dia um pouquinho assim friozinho, né? Gostoso. Bom que dá para dormir um pouquinho até mais tarde, tomar um café da hora e se arrumar e vir para a igreja, né? Que bênção que você está aqui com a gente, você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui na igreja. Louvado seja Deus pela sua vida e por você estar hoje com o coração aberto, se colocando à disposição para Deus falar ao seu coração. Vamos para a lição então? Pode ser? Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia. A gente está caminhando hoje para a 2ª lição. Passa rápido, né, gente? A gente estava agora há pouco aí na última lição, a gente já está indo para a 2ª e quando a gente vê vai estar no Natal já. E vai passar muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado para não perder nenhuma informação, nenhum ensinamento que é a lição, que é a Bíblia. Na realidade, o objetivo da lição é ajudar a gente a estudar melhor a Bíblia, né? Um estudo direcionado. E nesse trimestre a gente está estudando sobre a lição de Deuteronômio, né? Sobre o livro de Deuteronômio. E hoje a lição 2 tem como título A Lição da História de Moisés. A lição da história de Moisés. Quem
quem foi Moisés, o que ele fez, como ele fez e o que a gente pode aprender com a história dele. Eu estou aqui acompanhado da mais bonita, a mais bela entre todas, a minha esposa, Samantha, e também com o Samuel. Eles vão me ajudar aqui na recapitulação da lição. Então vamos lá? Samuel e Samantha. A lição dessa semana está falando de Moisés, a gente já falou isso. Mas olhando para a história de Moisés e tudo que aconteceu com o povo, e a lição de sábado fala um pouquinho sobre isso, tem uma palavrinha que às vezes é tão difícil a gente colocar isso em prática, né? Na teoria a gente sabe muito bem que é a gratidão, mas como que a falta de gratidão ou a ingratidão pode ser um problema para a vida do cristão? Queria a ajuda de vocês aí. Como é que quem vai primeiro aí, né? Samuel, pode ajudar a gente, Samuel? Samantha já tem uma pergunta para ela depois. Pode ser você então, Samuel. Como é que a ingratidão pode ser um problema para a vida do cristão? Feliz sábado, igreja, tudo bem? Bom, pastor, a ingratidão, ela é a falta de reconhecimento, né? E quando a gente fala em falta de reconhecimento, a gente tem que pensar no que aconteceu, e lembrar de que as coisas que acontecem, elas são conduzidas por Deus. E se elas acontecem por bem para você, ou que aparentemente por mal, a gente tem que lembrar que tanto na nossa história, quanto na história dos nossos irmãos, quanto na história do povo de Israel, Deus sempre esteve conduzindo, né? E a gente vê isso várias vezes aqui em Deuteronômio, quando Moisés começa o seu discurso, lembrando aquilo que o povo fez, né? E o quanto o povo foi ingrato, né? Porque muitas vezes murmurava quando Deus, apesar de todas as coisas, tinha acabado de libertar eles do povo do Egito, né? Então, Samuel, no momento atual, a gente precisa entender isso porque é muito fácil a gente esquecer das coisas, né? A gente tem uma memória curta. Então, quando eu enfrento um problema hoje, a primeira reação minha natural é o quê? Poxa vida, né? Por que eu? Tanta gente aí fazendo tudo errado, tinha que ser eu a sofrer, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia e principalmente para a história do povo, que é o que a gente vai ver, e a história de Moisés, quando o povo passava por algum problema no momento, a tendência era reclamar porque eles esqueceram muito facilmente a maneira milagrosa que Deus tinha operado na vida deles há pouquinho tempo atrás, né? E aí vem uma frase muito conhecida da irmã White, e ela fala o seguinte: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então, se eu manter, né, para a gente começar a lição, na real, manter bem fresco na minha memória, assim, né, bem atualizado na minha memória, as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus, os milagres de Deus, dificilmente eu vou ser uma pessoa ingrata. E dificilmente eu vou ter medo do futuro. Pode vir coronavírus, pode vir doença, pode vir perda de emprego, pode vir problemas relacionais, pode vir um monte de coisa. Eu não vou perder o foco que vai estar em quem? Deus cuidou no passado, não vai ser hoje que Ele vai falhar. E esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente lê esses livros, né, principalmente ali o Pentateuco, a gente pode incorrer no erro de achar que nós somos diferentes do povo de Israel, quando na verdade nós temos muitas semelhanças com eles, né? Inclusive essa noção, essa ideia de que nós somos tão peregrinos quanto eles foram no Egito, após o Egito. Então nós também estamos aguardando a promessa de tomar posse de uma terra prometida, né? E como a gente precisa fazer esse exercício diariamente de relembrar das promessas de Deus para que a gente também tome a terra. Porque senão pode ser que lá no final a gente não receba a promessa, né? Falou certo, né? A nossa vida é um êxodo, né? Desde o dia que a gente nasce, a gente está saindo desse mundo aqui, né? A gente está com um destino já com a passagem comprada, né? E se a gente esquecer disso, né? Que Deus tem um plano especial para a gente, que Deus tem um objetivo maior com a nossa vida, que não se limita a essa terra, a gente pode perder o foco. Moisés, ele quase aconteceu isso, quase não, né? Em algum momento lá ele perdeu o foco, mas ele teve um ministério, ele tinha um objetivo aqui.
E Samantha, qual que foi a importância do ministério de Moisés lá para o povo e para a gente hoje? Tem alguma relação com o ministério que Moisés teve lá, com o povo de Israel lá, saindo do Egito e toda aquela história que a gente está e vai ver um pouquinho durante esse trimestre? Mas para a gente hoje, Moisés é importante para a gente hoje? Quando a gente estuda, né, a história do povo de Israel, e principalmente agora no livro de Deuteronômio, o nome de Moisés salta, né, como esse personagem principal, mas na verdade a gente vê que tudo volta para Jesus, né? Tudo aponta para Jesus, assim como todo o restante da Bíblia. Mas ao mesmo tempo nós temos ali um exemplo de um grande pastor, de um grande líder, que é Moisés, né? E o ministério dele não teve somente impactos para o povo de Israel. E eu fiquei pensando, né, quem foi Moisés? O que ele deixou para a gente? Eu comecei, então ele foi escritor de Gênesis, né, e de outros livros. Mas qual que é o impacto disso para mim hoje? Eu fiquei pensando, né, e quando eu dou aula, eu sempre, por conta onde eu dou aula e da disciplina que eu dou aula, eu consigo sempre traçar esses paralelos com os acontecimentos que nós temos hoje e com a nossa cosmovisão bíblica, né? E o impacto, a influência que Moisés deixa para mim hoje, e acredito para a igreja, é isso, é essa questão de que ele, como um escritor de Gênesis e de Êxodo, enfim, os outros livros do Pentateuco, a gente tem ali uma noção e uma compreensão muito ampla e muito fiel de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o ministério dele tem um impacto muito profundo para mim enquanto cristã, para mim enquanto adventista, para mim enquanto alguém que serve a Deus e para mim enquanto alguém que quer ir para o céu. Porque se eu compreendo de onde eu vim, eu entendo também para onde eu vou. Então, essa influência do ministério dele, não só como aquele líder que guiou o povo, mas como essa pessoa, esse pastor, esse professor, que deixou tudo escrito aqui para que eu soubesse, então, do plano de salvação. Porque eu só posso entender que eu tenho a promessa da graça e do céu no momento que eu entendo de onde eu vim. E aí o Gênesis, né? E essa grande influência dos escritos que ele deixou para a gente. E teve um momento, Samuel, assim, bem nítido, né, disso que a Samantha falou, de o povo ver Jesus em Moisés, né? E teve um momento lá que o povo começou assim, fez tudo errado lá, e Deus falou assim, basta, né, chega. Como é que foi a reação de Moisés, Samuel? A gente sabe, né, mas que lições a gente pode tirar dessa experiência de Moisés, né, de ele dizer assim, pô, Senhor, você prometeu lá atrás, né? Não faz isso não, né? Essa intercessão de Moisés, como é que a gente pode trazer isso para a gente hoje, Samuel? Ajuda nós aí, por favor. Sim, a maturidade espiritual desse homem, né? Que homem abençoado e até hoje nos abençoa aqui. E é bem isso que o pastor falou, a questão da intercessão. Moisés, ele entendia não só o plano da redenção, mas como ele não estava pedindo nada novo para Deus, né? Ele só reforçando as promessas que Deus mesmo tinha colocado para o povo e colocando até o nome dele, né, à disposição de Deus. Risco o meu nome, né? Se o senhor não fizer isso, pode me tirar aí, né? O cara é de fé, né? O cara é corajoso, né? E a gente estava falando isso, né, Samuel? Enquanto a gente conversava, preparando aqui para a recapitulação da lição, muitas vezes a gente diz assim, a salvação é individual, né? Eu vou cuidar da minha, o meu vizinho aqui, o meu irmão, ele que lute, né? Ele que vá à luta. Mas a gente não vê isso com Moisés. A gente vê assim um Moisés preocupado com a salvação do povo. E um povo que, vamos combinar, não merecia muito não, né? O povo fazendo tudo errado. E Moisés assim, Senhor, na real, vamos ser sinceros aqui, a gente precisa dar bênção para eles também. Pô, o Senhor prometeu, né? Como é que o Senhor vai ficar aí diante dos outros aí quando o Senhor não cumprir essa promessa, né? E Moisés dando exemplo, né? A gente também fala que, poxa, não olha para mim, olha para Deus, né? Isso. Mas o exemplo que também Paulo disse, que é como imitador de Cristo, olha para mim. Pode me copiar, né? Pode me copiar também, porque eu estou copiando Cristo. Pesado isso, complicado, né? Gente, imagina você que está aqui na igreja hoje, você que nos acompanha aí pela internet, você chegar e dizer para o seu vizinho assim, ou para o seu filho, ou para a sua esposa, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, pode copiar, pode fazer tudo que eu estou fazendo, você pode fazer igual, porque se você fizer assim, você está acertando. Gente, é uma responsabilidade muito grande que a gente não quer.
A gente não quer falar isso. A gente quer dizer assim, na real a salvação é individual. Cada um vai prestar contas de si a Deus. Mas a gente esquece que a gente também tem uma responsabilidade, né? A gente é co-participante de Deus para pregar o Evangelho. Então eu preciso cuidar da minha vida para poder chegar e dizer para o Samuel e para a Samanta, para quem quer que for, dizer assim, pode me copiar, porque eu estou copiando Jesus. A salvação é individual, mas vamos se ajudando. Vamos junto aqui, né? Mas muitas vezes a gente não quer ir por esse caminho. A gente não quer interceder pelos que erram. A gente escolhe quem deve receber a graça. A gente não faz igual Moisés, né? Não, Senhor, por favor, risca o meu nome aí, mas garante o povo, né? E isso é uma atitude muito bonita na realidade de Moisés. E faz aí a gente fazer um link com a lição de segunda. A gente já passou sábado, domingo, a gente está indo para a segunda, que é essa questão da profecia. Poxa vida, Deus tinha falado, né? O povo de fato era um povo assim difícil de lidar, né? Eu já falei uma, já falei duas, e o povo lá custando acreditar no que Deus prometia. E Deus falou, pode entrar e tomar posse da terra, pode ir que a terra é de vocês. E o que o povo faz, Samuel? O que eles fazem ali? Qual que é a solução deles? O povo duvida, né? O povo duvida. Faz o que a gente faz muitas vezes hoje. Vamos lá dar uma espiada para ver se a terra é boa mesmo, né? Deus falou que a terra é boa, que a terra é nossa, mas será que é mesmo? Vamos mandar uma conferidinha ali. Para a gente ter certeza, né? Poxa vida, né? E a gente volta lá para sábado, né? Quantos milagres eles já haviam presenciado, quantos livramentos Deus já havia operado para a vida deles ali no povo. E agora Deus falou assim, pode ir lá e vai dar certo. E o povo, não, peraí, vamos mandar os espias lá para conferir, para ver se a bênção é de Deus mesmo. E o que acontece, a gente já sabe, dos 12 espias, só 2 de fato assim, rapaz, vamos porque o negócio é bom. Os outros, o tamanho do muro, gigante, não sei o quê, começaram a duvidar. E aí vem uma profecia dura, Samanta, né? É uma coisa assim que a gente não gosta às vezes de escutar, né? Quando Deus assim, então tá bom, já que você está escolhendo ir por esse caminho, eu respeito, né? Que está na lição de segunda-feira. A profecia já que vocês gastaram 40 dias para ir lá olhar a terra e ter certeza do que eu já tinha falado que era certeza, então para cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Duro, né? Samanta, ajuda a gente aí, por favor. Como é que a gente lida com esse não de Deus, né? Ou melhor dizendo, né? A gente pode ver a graça de Deus na realidade. Vocês não estão preparados para isso, vocês não vão lidar bem com isso, né? Vocês estão querendo fazer do jeito errado. Eu já tinha falado, vocês não quiseram, vocês não estão aptos para receber essa bênção. Mas como que a gente então, é meio óbvia a pergunta, né? Mas como que a gente se coloca numa posição para receber essa bênção de Deus por completo e não incorrer nesse risco do povo de Israel, de querer comprovar pela ciência ou pela, sei lá, um monte de coisa que a gente tem aí, vamos provar a Deus, vamos ver se a Bíblia está certo, a gente tem a tendência de fazer isso hoje, né? Como é que a gente pode evitar cair nesse erro? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né, que se você é cristão, existe sim uma verdade absoluta nesse mundo que os filósofos aí chamam de modernidade líquida, da verdade relativa. Nós temos sim uma verdade absoluta. Então, eu tenho que sempre partir desse princípio. Se eu parto do princípio de que a Bíblia é a verdade absoluta, eu preciso todos os dias, quando eu for tomar as minhas escolhas, quando eu for ter alguma ação, eu sempre preciso pautar as minhas escolhas nessa verdade absoluta. Se eu estou duvidando, é porque ela não é uma verdade absoluta para mim. E aí eu preciso, que é o que os profetas, né, e Deus sempre mandava fazer, examina o teu coração. Então, examina o teu coração. Se você está duvidando dessa verdade absoluta, examina, vê o que está sendo colocado no lugar dessa verdade e se afasta disso. Então, para mim, o principal é isso. Para que eu não duvide, eu preciso caminhar ao lado da Bíblia, tendo ela como a verdade absoluta que vai pautar os meus dias. E a gente, usando isso que você está falando, da verdade absoluta, a gente também vai lembrar das coisas boas que Deus fez para a gente, né?
poxa vida, Deus já me salvou, Deus já me restaurou, Deus me concedeu uma família, eu tenho saúde, eu tenho privilégios, eu tenho oportunidades, mas eu também tenho responsabilidades. A gente volta, né, nessa questão aí. Pode falar. Desculpa, Samuel. Desculpa. Rapaz, eu ia comentar que o mais incrível de tudo é que Deus, ele estampa na história os seus acontecimentos, né? O que ele faz. Tudo que ele faz está na história. Então a gente precisa olhar para a Bíblia como um livro que é real. E a gente não pode analisar a Bíblia da mesma forma que nós analisamos, por exemplo, livros de Sócrates, Aristóteles. E esse é um erro que a gente incorre muito, acontece ou muito. Ou até um jornal, né, Samuel? Essa aqui é fake news, essa aqui é verdade, né? Tipo, tô lendo uma revista, um jornal, um noticiário, isso aqui eu gostei, essa aqui é verdade, essa aqui eu não gostei. Tipo... Exatamente. E a lição, ela fala isso em outro momento, né, de que toda a palavra ela é útil para o ensino. Então a gente considera também Deuteronômio e todos os acontecimentos como acontecimentos reais que estão na história e que servem também para nós hoje. A gente não pode incorrer no erro de colocar uma alta crítica aqui. Sim. E começar, talvez, até revogar. Deixar de lado as coisas, né? E é interessante porque vem falando dessa questão da profecia cumprida, né? E a gente vê, como tu falaste, né? A gente não pode olhar a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é um livro que contém relatos históricos, né? E a gente acabou de sair de uma série, né, de Daniel, baseada nos escritos de Daniel, que comprova. Então, relatos que estão contidos aqui e que a gente pôde observar sendo cumpridos na história mundial, né? Então, a gente tem aí várias profecias que foram cumpridas e a gente só pode, a cada dia, confiar mais nessa palavra, porque o que Deus fala se cumpre. E essa aqui é mais uma, né? Sim. O Deuteronômio começa mais uma prova, né? No 40º ano, né? Cumprindo mais uma profecia estabelecida por Deus. Porque na realidade Moisés estava falando para uma geração nova, né? Então, quando completar os 40 anos, vocês vão entrar na terra prometida, né? Tipo, por favor, não façam igual os pais de vocês. A gente vai terminar a lição assim, tô dando um spoilerzinho aqui lá do final, mas por favor, aprendam com o erro dos pais de vocês. Vocês não precisam fazer errado igual, né? E aí, para aqueles que escolhem, indo para a lição de terça-feira, para aqueles que escolhem fazer do jeito certo, para aqueles que escolhem contar com a bênção de Deus, tem uma bênção especial. Que na realidade a gente estava conversando ali antes, né? Pode parecer que Moisés foi ousado. Pô, Senhor, abençoa 1000 vezes mais o povo, né? 1000 vezes mais, abençoa 1000 vezes. Tipo, pô, Moisés assim, mirou na lua e foi, entendeu? Mas na realidade, tudo isso Deus já tinha provado para eles. Deus já tinha falado. Abra sua Bíblia, por exemplo. Vamos olhar antes. Êxodo 20, verso 6. A gente estava falando lá do relato dos 10 mandamentos, do decálogo. Êxodo 20, verso 6, o que diz aí na sua versão? Aí vai falar que para aqueles que obedecem e amam e guardam, né, e obedecem ali o que Deus está falando, Ele vai abençoar essas pessoas, aqueles que obedecem, até 1000 gerações. Depois, se a gente olhar lá em Deuteronômio, verso 5, que é a repetição da lei, do decálogo, de novo essa ideia se repete. E agora lá no capítulo 1, no verso 11 de Deuteronômio, Moisés traz a mesma ideia, né? Essa ideia das 1000 gerações, Moisés tirou de algum lugar. E o lugar que Moisés tira essa ideia da bênção de 1000 gerações é lá do decálogo. Então, parece que Moisés ali foi ousado, né? Parece que Moisés assim, nossa, eu vou pedir ousadamente. Não, mas Moisés só lembra o povo da extraordinária bênção que Deus havia prometido para Abraão já, e só foi renovando, né? Estou prometendo aqui para vocês, mas na realidade essa promessa já é antiga, eu só estou renovando o contrato, só estou estendendo o contrato. Então 1000 gerações, 1000 gerações. Samantha e Samuel, não sei quem vai falar aí, como é que a gente olha isso hoje, né? A gente tem muitas promessas de Deus na Bíblia. A maior delas, né, com certeza foi ter enviado Jesus. A profecia se cumpriu, essa promessa se cumpriu, essa profecia se cumpriu. E hoje a gente tem salvação, a gente tem graça, né, estendida a todos nós. Olhando para o futuro, a gente vê a volta de Jesus que está aí. Todos os eventos, né, fenômenos naturais, enfim, a sociedade do jeito que está. A gente hoje pode também olhar que essa profecia está muito pertinho de se cumprir.
E quando a gente olha essas coisas assim, parece que muito lá na frente, assim, que a gente tem que colocar uma lente, né, um binóculo ali para olhar lá longe, a gente pode esquecer que Deus está fazendo milagres para a gente aqui hoje, para a nossa geração hoje, né? Como é que a gente pode escolher ser uma bênção, assim como foi, né, Moisés e Josué, enfim, aquela geração de líderes, para o nosso povo hoje, né? E a gente assegurar essa certeza de que Deus tem uma bênção especial para aqueles que são fiéis, para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os mandamentos. Como é que a gente pode tornar isso de maneira assim mais prática assim para a nossa vida, né? Parece uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é complicada, né? Porque como é que a gente coloca em prática tudo isso, né? Queria a ajuda de vocês aí. Bem prático assim, como é que a gente coloca isso, essa questão da bênção para aqueles que guardam, para aqueles que amam, porque Deus conhece o nosso coração, e a gente está estudando exatamente sobre isso. Se eu obedecer somente para receber a bênção, eu estou fazendo errado, né? Eu estou fazendo a coisa certa com o objetivo errado. Como pedir a bênção de Deus, a orientação de Deus para que eu faça o certo do jeito certo, né? Com a motivação certa? É uma pergunta difícil, eu sei, mas me ajuda, por favor. Eu gostaria de responder, porque essa pergunta me deixa muito feliz de, cara, reconhecer o grande Deus que nós temos e dar glórias a Ele, porque é um contrato, né? Acho que o pastor falou muito bem. Deus, ele estabeleceu uma aliança com Israel, e essa aliança nós herdamos hoje. E como a gente fazer para receber essas bênçãos? A gente precisa cumprir a nossa parte do contrato. E daí eu volto a pergunta para o pastor: qual é a nossa parte do contrato? Porque Deuteronômio também fala sobre isso, né? Sim. Parece que é simples, né, Samuel? Assim, tipo, a nossa parte no contrato, primeiro é Deus quem propõe o contrato, né? Ele falou assim, ó, eu só quero uma coisa de vocês. Vocês me aceitem como Deus de vocês e está acabado, né? Tipo assim, de verdade, não é dizer assim, eu sou cristão, mas aí eu sou um cara hipócrita, né? Que eu não vivo de acordo com aquilo que Deus está pedindo para mim. A própria lição agora de quarta-feira talvez vai ajudar a gente a responder essa pergunta, porque está falando de dúvida, rebelião e testemunho, né? O povo duvidou do que Deus tinha falado, duvidou da promessa. Aí agora existe uma rebelião, eles querem fazer quando Deus disse que não era para fazer. Primeiro Deus falou, vai lá e faz. Não, a gente não quer. Quando diz, então não faz mais. Não, agora a gente vai fazer. E quando eles fizeram desse jeito, agiram dessa forma, eles deram um mau testemunho. Então assim, poxa vida, que difícil parece ser a gente deixar de ser cabeça dura, a gente deixar de ser assim, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e parar de ser teimoso mesmo e fazer da vontade de Deus. Parece que é tão simples, mas ao mesmo tempo na vida prática, a gente, vamos falar sério, queridos, a gente já sabe de tanta coisa que é errado e a gente continua fazendo. A gente já sabe o que é o certo, como a gente tem que buscar a Deus, como a gente deve buscar a Deus em oração, como a gente deve ler a Bíblia, como a gente deve testemunhar, compartilhar a graça, a bênção que a gente um dia já recebeu, mas a gente insiste em fazer o quê? Do nosso jeito, como a gente gosta, como a gente quer, e a gente, querendo ou não, a gente é rebelde. A gente é rebelde quando a gente faz contrário àquilo que Deus já ordenou para você e para mim. É fácil a gente fazer do jeito certo, da vontade de Deus? Não, não é fácil. Mas tem uma bênção especial para aqueles que se dispõem a fazer desse jeito. Na lição de quarta-feira, o que vocês comentam mais, assim, né, sobre essa questão de... Tem os dois erros do povo ali, né? Então, primeiro eles decidem enviar os espias, né? E é um erro. Por que é um erro? Porque foi um momento de dúvida. O que Deus falou? Esta terra eu ponho diante de vocês. Ou seja, quem deu foi Deus. Ou seja, uma promessa, né? Onde você colocar o pé vai ser seu. Mas eles não quiseram colocar o pé. A gente volta à questão da dúvida, né? Poxa, Deus está prometendo. Ele vem cumprindo. Por que agora eu vou duvidar? E o primeiro erro, eles vão e enviam os espias, né? Depois tem todo aquele movimento de descrença, né? A rebeldia ali, aquele momento que baixa a motivação, porque não, tem gigantes e não vai dar, enfim, e desmotivando todo o povo. E aí, depois eles decidem por eles mesmos marchar, né? E aí o primeiro capítulo de Deuteronômio fala que eles se armaram. E quando a gente vai para o hebraico, lá para o original, a gente vê que, na verdade, não era essa conotação de que eles se armaram e que eles se prepararam e iam lutar agora com força total. Não, eles acharam que a situação era tranquila,
que eles dariam conta sozinhos. Eles diminuíram, né, o grau de dificuldade, ou seja, a gente consegue sozinho, a gente consegue sem Deus. Então, olha, só que, gente, a gente não é muito diferente disso. A gente também, a gente ri, a gente fala, nossa, que cabeças duras, né? Deus falou, vai que eu vou com vocês, se rebelaram, não, agora não vão, porque eu não vou estar com vocês, tanto é que a Arca da Aliança fica, Moisés fica, e eles vão lutar, né? Como se fosse algo simples. Mas a gente também faz isso. A gente também olha as promessas de Deus, tá, Senhor, realmente, o Senhor falou que é para eu fazer assim, para eu seguir assim, que eu vou ter o céu, enfim. E a gente vai lá, ai não, Senhor, mas está tão difícil. Ai, mas eu preciso comer, perdi o emprego, só tem emprego no sábado, enfim. E aí depois a gente vai lá e escolhe outro caminho, escolhe fazer pelas nossas próprias forças. E a gente faz igualzinho o povo. É como Salomão fala, né? Tudo se repete, não há nada de novo debaixo do sol. Então a gente sempre duvidando das promessas de Deus e querendo fazer as coisas como se fosse coisa simples e que a gente não precisa da ajuda dele, né? Outro dia eu ouvi uma analogia que me fez pensar bastante. E ela dizia assim: já que o inimigo não pode prometer algo bom no final do caminho, ele faz o caminho ser bom, né? Deus ele faz o contrário. O que ele promete de bom, de excelente, está no final do caminho. Ele não garante o caminho. O caminho vai ser difícil, não vai ser fácil, mas o final do caminho vai ser bênção. Lá na linha de chegada você vai ter o melhor. Então a gente pode escolher o caminho fácil ou o caminho certo. A gente pode escolher o caminho que leva a gente a encontrar Deus e ter um relacionamento com Deus. Vamos ser sinceros, essas dificuldades que a gente encontra, que a gente enfrenta na vida, ajuda ou não ajuda a gente a se apegar com Deus? Claro que ajuda. O momento que a gente mais se apega com Deus, que a gente está melhor com Deus, é quando a gente está passando por problema de saúde, de emprego, financeiro, de trabalho. É onde a gente fala, meu Pai do céu, não tem jeito sem mim. Quando está tudo lindo, maravilhoso, a gente tenta fazer igual o povo. Nem de Deus a gente precisa. Vamos marchar sem Deus, né? E aí a gente cai. E para a gente ir indo para o final e terminando, essa questão do testemunho, né? E da responsabilidade, a lição de quinta e sexta-feira elas falam sobre isso, né? A responsabilidade que nós cristãos temos de representar bem Deus. E aí vem o capítulo 14 de Números, né? Que a lição também trouxe. Que aí quando o povo vai ser punido, Moisés faz um apelo, né? Mais um apelo ousado, e ele fala, né? Poxa, Senhor, se a gente não herdar a terra, né? Se a gente for destruído, o que as outras nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor escolheu esse povo, que o Senhor guiou, mas não conseguiu guiar por completo, e vai todo mundo morrer aqui no deserto. Isso não vai glorificar o teu nome. E aí vem a resposta da pergunta anterior que a gente fez, que é justamente isso. Qual que é o nosso papel nessa história? O nosso grande chamado não é nos preocuparmos apenas com a nossa salvação. Acho que todo mundo sabe disso, mas assim como o povo de Israel teve que revisar toda essa história, a gente também precisa lembrar disso. O nosso papel é glorificar o nome de Deus e comunicar esse nome corretamente para as outras pessoas. Que foi esse o apelo que Moisés fez, né? Senhor, lembra? A gente precisa glorificar o teu nome e a gente vai glorificar a partir das tuas bênçãos, do teu cuidado conosco. E esse é o nosso papel, né? Então eu preciso pensar hoje, o que eu estou fazendo que não glorifica o nome de Deus e que também não comunica quem Deus realmente é para outras pessoas. Isso é pesado, né? A gente precisa... Muito. E não é fácil, né? Tem uma frase para a gente, terminando a lição, ela fala o seguinte: pregue, se preciso, use palavras, né? Será que o seu vizinho sabe que você é um cristão? Será que teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo tem uma boa referência de Cristo através de você? As pessoas veem Jesus em você. Você é como Moisés, um tipo de Cristo, né? Que intercede, que ama as pessoas incondicionalmente, mesmo as pessoas não merecendo. Ou você fica dizendo assim: Samuel merece graça, Samanta não. Gostei da Samanta, não gostei de Samuel. Sabe? A gente precisa tomar cuidado para a gente não colocar uma etiqueta de preço, para a gente não tomar o lugar de Deus e dizer assim: esse aqui salva, aquele lá não. Gostei desse aqui, esse aqui parece comigo, gostei dele. Não, tá bonitinho, arrumadinho, esse entra, aquele lá não. Então o principal desafio, como a Samanta falou, e o Samuel também em algum momento deu esse toque, né? É a gente testemunhar bem de Deus, é a gente honrar e glorificar o nome de Deus aqui hoje. Pastor, como é que eu faço isso?
ninguém melhor do que Deus para te explicar isso. Você, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com a sua família, é um instrumento de salvação de Deus para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Começa com uma decisão racional, né? Exato. Que não pode ser subestimada porque tem consequências eternas. Exatamente. Que Deus te abençoe nesse desafio, que Deus me abençoe. Eu também preciso, estou falando aqui com vocês e estou pensando como é que eu vou melhorar isso lá no meu dia a dia, como é que eu vou melhorar isso em casa, como é que eu melhoro isso no meu trabalho, como é que eu deixo claro, escancarado para as pessoas que eu sou um servo de Deus, que elas podem me copiar porque eu estou copiando Cristo, que elas podem me imitar porque eu estou imitando Cristo. Que Deus te abençoe nesse desafio. Nesse momento a gente desafia você que está na igreja, você que está aí também acompanhando a gente de casa, a você fazer o preenchimento do link, né? Tem um QR Code no banco, vai aparecer um QR Code na tela, para você falar como foi a sua semana para a gente. Isso ajuda a gente a cuidar melhor da igreja, a desenvolver melhor ferramentas aqui, principalmente na escola sabatina, para a gente cuidar melhor da saúde espiritual da igreja. Então, nesse momento, separe um tempinho, você pode pegar o seu celular, apontar para o banco, apontar aí para a tela, também daqui a pouquinho vai aparecer o QR Code para você preencher o link, né, o quiz da escola sabatina. Que Deus te abençoe no restante desse sábado, no restante da programação de hoje. Continue conectado, seja uma bênção e não esqueça da responsabilidade que você tem diante de Deus em apresentar Ele, representá-lo bem para as pessoas que estão próximas a você. Um bom restante de sábado para todos nós.